galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje eu dividi aqui em 4 partes e como sempre com muitas confusões, a começar pelo seu Dilma, que ontem ele entrou em campo para tentar conter a crise com os outros poderes, em especial o Legislativo, tentar voltar a ficar amigo do Pacheco e de todo o Congresso. Quero mostrar para vocês, né, como é que o PT funciona, mostrar também algumas notícias no âmbito da economia que mostram que as coisas não estão indo nada bem, para depois falarmos de um tema importante, interessante, desdobramento de uma coisa que comentamos no vídeo ontem. Aquele texto do Joel Pinheiro falando sobre o bolsonarismo moderado incomodou muita gente, e aí os petistas mostraram todo o amor que eles possuem em seus corações. O texto tirou muita gente aí da toca. Tem que comentar sobre isso. Mostrar para vocês também o que os parlamentares petistas andam aprontando no contexto onde os petistas, a esquerda, estão acusando a direita, né, de fazer isso, fazer aquilo outro. Uma espécie de mega conluio internacional contra os países com a extrema-direita. E a gente vai comentar sobre isso para entrar no terceiro tema, falar da direita no Brasil e no mundo. Tiveram alguns textos aí interessantes, né? 2 jornais brasileiros aí comentando uma entrevista com um cara da Alemanha, saiu no Grupo Globo, né, no Valor Econômico. Quero mostrar umas coisinhas para vocês, quero mostrar o outro do Estadão. E o final desse tópico nos conecta com o próximo, que tem a ver com Bolsonaro também. O Estadão hoje de manhã resolveu escrever um editorialzinho bacana, mostrando que no final do dia, democracia no Estadão não existe e, rapaz, eu acho muito difícil. O Estadão vai votar nulo. Se tiver disputa Lula-Bolsonaro, vai votar nulo, né? Ou então vai apoiar o Lula. Quero mostrar umas coisas, falar sobre algum negócio, falar sobre algumas coisas que fazem o Brasil não sair do lugar, fazer uns comparativos, Lula e Bolsonaro, algumas coisas que a direita anda defendendo, outras coisas que a esquerda anda defendendo, pra gente fazer, né, um comparativo. Mas vamos começar. Eu gosto dessas postagens aqui. Vocês vão entender por quê. Essas postagens mostram que o brasileiro tá tão calejado que já tá começando a entender como é que funcionam as coisas no Brasil. Olha o horário do tweet do Rafael Gloves. 11h54 da manhã. Todo mundo observando as confusões, os poderes, tudo que o Lula tá aprontando. Essa da desoneração da Folha foi sem igual. Aí tá ali a Daniela Lima, junto com o Valdo, os dançarinos da Globo News. Rodrigo Pacheco cancela almoço em que discutiria a relação com ministros de Lula. Eu não vou mais almoçar. O Pacheco aí dando a subida de tom. Pacheco senta no colo do Lula fácil. Até parece aí que o Pacheco... Essa birra do Pacheco é pra quê? Gerar dificuldade para depois vender facilidade. 11h54 da manhã. Dizia o Rafael Gloves. Vixe, prepare o bolso. Lá vem emenda. Que parece que é assim que as coisas funcionam no Brasil. A turma cria dificuldade só para ter alguma liberação de alguma coisa dos dois lados. Seja do governo criar dificuldade para o Congresso abrir mão de alguma coisa, seja o Congresso criar dificuldade para o governo abrir mão de alguma coisa. 11h54 da manhã. Grava horário. Antes de falar sobre lá vem o cacau, 7 da noite, lá vem a Folha de São Paulo. Lula indica aliado de Pacheco e de petistas para a vaga no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente descarta a afilhada de Lira, que concorreu ao cargo em lista tríplice. Resolveu afagar o Rodrigo Pacheco. Pacheco, não vou conversar com vocês. Pronto, então venha, Pacheco, eu vou indicar o seu colega. Vamos voltar a ser amigos. Mesmo dia, carguinho já chegou. Agora vem o dinheiro. Acabou a crise. Vamos voltar só a olhar o horário. 11h54 da manhã. Lá vem emenda. Pois bem. 8h08 da noite, né? Horas depois. Governo promete liberar emendas PIX até 24 de junho, abrindo caminho para pagamento antes da eleição. O governo Lula prometeu liberar as emendas PIX, recursos indicados por deputados e senadores para estados e municípios sem transparência até o dia 24 de junho.
abrindo caminho para pagamento dos recursos antes das eleições municipais. Em meio a uma semana ruim para o governo, após a decisão do Supremo de suspender a desoneração da folha salarial para empresas de 17 setores da economia e municípios, o governo soltou um dos comunicados mais aguardados pelos parlamentares nos últimos dias, o calendário de liberação das emendas PIX. E aí, para completar, mostrar que a galera tá entendendo como é que funciona no Brasil, 4h20 da tarde, ou seja, né, pelo menos 4 horas antes, o Rafael Globo já tinha comentado sobre isso. Lula triplica a verba de emendas parlamentares e destina 14 bilhões em ano de eleições municipais. O governo Lula já liberou 3 vezes mais emendas parlamentares do que Jair Bolsonaro em um ano de eleições municipais. É assim que funciona o Brasil agora. Nossas crises, né? Os poderes fora de órbita, né? É assim que as coisas se resolvem. O Executivo concluiu nesta terça a primeira etapa de empenho de emendas parlamentares com a liberação de 14 bilhões entre janeiro e abril de 2024. O número é 3 vezes maior do que o valor empenhado por Bolsonaro no mesmo período de 2020, quando as prefeituras estavam em disputa. E vem mais, ó, as PIX. Vem agora as emendas PIX até dia 24 de junho. Será que alguma coisa disso daí vai ser utilizada para realmente sanar problemas reais, estruturais que o Brasil tem e enfrenta? Ou será que vai ser alguma medida paliativa, só vamos ver, para maquiar, para chamar atenção durante o período eleitoral, para tentar eleger os aliados, para as prefeituras, para cargo de vereadores, para ser base aí para os deputados e senadores? É um absurdo esse país. É um absurdo, é absurdo. E a imprensa bate palma. Mônica Bergamo diz, festa, é festa. Mas o errado era Bolsonaro. Não, orçamento secreto. Agora temos o nome, emendas PIX. Antigamente era orçamento secreto, né? Um nome muito mais sugestivo, que tem uma carga negativa nele. É 3 vezes maior. 3 vezes maior. Mas agora é emenda PIX. Agora é com amor e com PIX. Aí vem a turma do Estadão. Há poucos sinais animadores no Brasil, né? Apesar da melhora do emprego, né? Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só um segundo. Lembrei que... Pronto. Se há poucos sinais animadores, apesar de melhoria, e se não tiver a melhoria? E se não tiver a melhoria que tá falando no título? Porque já tá ruim com a melhoria. E se nem a melhoria existir? O país fechou o primeiro trimestre com o menor nível de desemprego desde 2015, mas há muitas questões que merecem atenção, como a crise fiscal. E por que eu tô perguntando isso, né? E se não tiver a melhoria? Quem se debruçou sobre esse tema foi o antagonista. Mas afinal, o desemprego caiu ou subiu? Ontem tiveram matérias falando sobre as duas coisas. Tiveram veículos de imprensa, os menos lulistas, falando que o desemprego aumentou. E os veículos lulistas falaram que o desemprego caiu. Parece um paradoxo. Caiu ou aumentou? Aí você tem que entender como é que funciona a cabeça do petista. Depende do ângulo que você vê. Os primeiros 3 meses do ano são, na maioria das vezes, períodos com altas nas taxas de desocupação. Aí fala assim, ó. Se considerarmos a trajetória do desemprego neste ano, este é o 3º mês consecutivo de aumento no número de pessoas querendo trabalhar sem conseguir uma vaga. No trimestre terminado em dezembro do ano passado, esse número chegou a 7,4, que é o patamar mais baixo desde janeiro de 2015. No período até janeiro foi a 7,6 e nos 3 meses até fevereiro, né, 7,8. Ele está falando o seguinte, se você olhar o trimestre, o resultado é ok, o trimestre. Mas se você olhar este mês em relação a fevereiro, em relação a janeiro, são 3 meses consecutivos que o desemprego está aumentando. Aí você pode escolher se você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio. Você pode olhar o trimestre e ver o número global do trimestre absoluto, comparar com períodos anteriores, ou você pode pegar, né, o mês a mês e ver que a situação está piorando mês após mês. Aí depende se você é lulista ou não. Se você é lulista, você tenta encontrar justificativas para falar que as coisas estão boas.
Fica a seu critério. Porque eu sei que o Brasil bom não tá. Se tivesse bom, a Globo News não tava aqui reclamando da questão da meta fiscal. Tô até surpreso, né? Todo dia que a Globo News critica o Lula. Preciso fazer um debate mais a fundo do ponto de vista de corte, porque até aqui tudo que foi feito ano passado, do ponto de vista da âncora fiscal, a nova âncora fiscal, era só de aumento de arrecadação. E agora tem que fazer corte, não adianta, não adianta. E isso tem que ser o governo que tem que propor cortes. E o governo não está, é só uma espiral de gastança, gastança, gastança. E aí você tem que ter, primeiro, maior qualidade de gasto, isso é responsabilidade do executivo, fazer uma reforma administrativa séria, e esse governo tem, pelo perfil dele, uma grande dificuldade de fazer reforma administrativa. O Bolsonaro também teve, porque não queria comprar briga com os setores do funcionalismo público, mas esse governo tem ainda mais resistência a isso, a fazer uma reforma administrativa. A gente está vendo a saia justa que é para esse governo quando se fala em reforma administrativa, e tem que ver onde tem que cortar. Sendo que aí você tem o presidente Lula falando exatamente o contrário, para gastar, 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 fazer a economia girar. Porque ano eleitoral está com popularidade lá embaixo. Então, o que precisa ser feito, de fato, é começar a cortar gastos. Aí o Lula vai, faz um discurso todo tortuoso, dizendo que tem que falar, todo mundo fala de gasto, mas não é gasto, aí fala que não é gastar, é investimento. Não, você tem na contabilidade fiscal e é muito claro que é um gasto. Não existe dúvida em relação a isso. Então, e o governo gasta e gasta mal. Você tem muito desperdício de dinheiro. Então, está na hora de fazer um debate mais profundo agora também do ponto de vista de corte, porque a arrecadação já está no limite da irresponsabilidade. É mesmo? Assim, todo mundo assim, paga imposto, todo mundo está apertadíssimo. Então, tem que agora a contrapartida do corte. Rapaz, só faz aumentar o imposto, ninguém aguenta mais, nem a turma da Globo. Nem a turma da Globo aguenta mais os impostos dos petistas. Ué, não tá bom não, viu? Pra Globo tá falando isso. Não, o governo só é imposto, não corta um gasto. E quando gasta, gasta mal. Que foi o que a gente comentou ontem. Gente, se o governo estivesse gastando, mas o país estivesse aumentando a produtividade, aumentando, sabe, os salários, aumentando pessoas estudando, né, cursos técnicos, sabe? Você vê realmente assim o PIB, principalmente o PIB per capita crescendo, a vida da pessoa melhorando. Você tá contraindo a dívida, mas, pô, a coisa tá andando, a coisa tá andando. A gente tá fomentando o que é pra máquina girar e lá na frente paga dívida. Não! Só gasta e nada melhora. Nada. É incrível. É incrível como o Lula consegue fazer essas coisas. E aí, pra quem tá achando que vai ter algum tipo de corte, lembrem, a PF já tá ruim, né? Alguns serviços aí quase pararam. Quase. Graças a Deus não parou. Tem aí greve de professores. Os povos originários também estão reclamando. O MST também tá reclamando. O sindicato também tá reclamando. Agora até a BIM já teve corte na defesa. A gente da BIM fazem paralisação e cobram o governo Lula. A turma vai fazer uma paralisação, ação, um protesto ao baixo orçamento destinado à instituição. Talvez é proposital, né? Outras demandas dos agentes são a reestruturação da carreira por parte do Ministério de Gestão, a criação de um marco regulatório para atividade de inteligência e também mais diálogo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a quem é subordinada. O mundo, no momento que a gente está vivendo, a nota da BIM até fala sobre isso, né? Eu não trouxe aqui o parágrafo, mas fala, pô, então no mundo é um momento ímpar, muita coisa acontecendo, muita espionagem, vai ter até grandes eventos, né, internacionais no Brasil nos próximos anos. Às vezes fica até parecendo que é sabotar a BIM, que é para facilitar o trabalho de quem quer nos sabotar. Vai que a BIM produz algum tipo de relatório, algum tipo de dossiê, como já foi feito no passado diversas vezes pelo SNI, pelo Estado-Maior, que depois que os anos passam, a gente vê toda a atuação internacional para sabotar o Brasil. Tem que deixar os amigos do Lula trabalhar em paz, né? Vamos deixar o zongueiro sabotando sem ninguém para criar confusão. A BIM já criou, por exemplo, um relatório muito bom certa vez, falando sobre o que aconteceu em Belo Monte. Vai que cria agora.
Pra mostrar o que o zongueiro amigo do Lula tá fazendo na Amazônia. Não, tem que realmente tirar todo o dinheiro. Não é pra investigar nada. Deixa o zongueiro trabalhar em paz. E aqui só pra mostrar o principal problema do Brasil hoje, que não tem como o Lula solucionar, porque ele não se empenha em nada. A gente deve falar do agro lá na frente. 30 de abril. 2 alfaces, uma acelga, um coentro, um repolho pequeno. Total R$40. Lula vai tomar naquele lugar. E tem muita gente aí comentando também do preço da cebola. R$18 cebola roxa, 17 cebola branca. Parabéns, Lula. Rapaz, tá difícil, viu? Sobreviver no Brasil. Tá difícil. Há pouco quilo de cebola. Virou especiaria. Virou especiaria. Comer uma cebola virou especiaria. Não dá, né? Por outro lado, o Brasil de Lula não tem como estar melhor representado do que quando a gente olha para os bancos. Lucro do Santander cresce 41% no primeiro trimestre e alcança 3 bilhões. Banco amplia a rentabilidade para 14%, com aumento nos empréstimos, mas na inadimplência tem leve piora. Bom demais. 41%, gente. O lucro cresceu 41%. É inacreditável isso. É um crescimento assim fora da curva. Qual empresa vocês conhecem que consegue crescer 40%? Ainda mais quando uma empresa pequena, que o cara vende ali uns cachorro quentes, se ele vende um pouquinho a mais, cresce muito. Agora, quanto maior a empresa, mais difícil é para ter grandes crescimentos. Porque aí você tá falando assim, sair de, de não sei quantos bilhões para não sei quantos bilhões. É muito dinheiro envolvido. Os caras custou 3 bilhões. Esse é o governo Lula. Por outro lado, também, jogo do Tigrinho é 7 vezes maior que a Bolsa Brasileira, diz Ambima. O que é que está acontecendo com o Brasil e com o brasileiro? Enquanto aproximadamente 22,4 milhões de brasileiros, ou 14% da população, participaram de apostas online, apenas 2% da população investiu em ações, 5% em títulos privados e 2% em títulos públicos. E para comentar sobre isso, eu tinha visto um comentário no dia anterior desse rapaz aqui, ó, é lá de Lauro de Freitas até. Eu já fui favorável à liberação de apostas, mas estou mudando de ideia. Algumas pesquisas mostram que os brasileiros movimentaram 120 bilhões por ano com jogos. Já está impactando outros setores da economia. Existem matérias jornalísticas que relatam que alguns estão deixando de gastar com alimentos para apostar. Nós, brasileiros, não temos maturidade para o jogo. Qualquer país que esse negócio vai, lugar nenhum presta. Só liberal que gosta dessas coisas. E o pior é que é um dinheiro que a maior parte das empresas, nem a sede fica no Brasil. É o dinheiro que sai. Tá indo embora do país, para onde a gente não faz a mínima ideia. Mas tá patrocinando um monte de clube de futebol, né? Um monte de coisa aí de entretenimento, influenciadores. Tem um garoto muito espertinho que imita focas também, que num passado recente está envolvido com isso. A situação do Brasil tá cada dia pior. Não tem tô esperando quando é que vai ter uma melhoria no governo Lula, né? Acho que não vai ter, só quando o Lula sair. Que tá mais perto do que longe, né? Já passou 16 meses. Sei que é uma eternidade. Mas vamos lá. Vamos lá. Aquele texto do Joel Pinheiro, sabia, rapaz, mas tinha total convicção que tinha alguma coisinha a mais. Tinha coisinha a mais, né? Aquele texto assim, pô, isso aqui vale comentar, vale pontuar. E eu comentei ao longo do dia de ontem e falei, gente, isso aqui é mais um pequeno marco que se soma a outros textos, a outras críticas de pessoas que não são lulistas ferrenhos, mas são longe de ser bolsonaristas. Teve muita gente na direita que interpretou esse texto falando que é preciso criar um bolsonarismo, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Pelo que eu li do texto do João Pinheiro, eu li completo, né? Eu fiz o julgamento do que eu li no texto, não da manchete. Eu não acho que é isso. Eu realmente acho que o que está sendo pontuado aí, colocado em discussão, é que tá muito complicado as coisas ao ponto que, se continuar com essa perseguição no nível que tá, a
coisa vai ficar insustentável. Insustentável. E essa perseguição, inclusive, que é um dos pontos que o João Pedro levantou, tá fazendo com que a direita cresça. E é uma crítica que outras pessoas na esquerda já haviam feito em tempos anteriores. Tive a turma do PCO falando, cara, essa perseguição só está fortalecendo a direita. As pesquisas mostram isso, o engajamento de Bolsonaro mostra isso, mas não adianta. E aí eu sei, muito mais interessante do que olhar o que realmente passa na cabeça do João Pinheiro, a gente não vai saber, só estando lá dentro para realmente poder bater o martelo, é ver o desdobramento desse texto. A quantidade de gente que saiu da toca para mostrar o que realmente tem dentro do coração dessas pessoas é assim, é assustador. Assustador. Você vê o que realmente pensa os petistas, né? O picanheiro, aquele cara que é lulista mesmo. Sabe, que isso é o esquerdinha, o woke identitário que adora o Lula. Você vê o Chico Sá. Tá no ICL atualmente. Já teve no Intercept, não sei se ainda tá. Bolsonarismo moderado. É o novo caçador de marajás. A capa da Veja que embalou o colo na mídia. Sentiu, viu? Sentiu. O Collor foi eleito, né? Falando em caçar marajás. O cara tá com medo de fortalecer a imagem do bolsonarismo com isso. Aí o Pablo Vilhaça, cineasta de esquerda. Bolsonarismo moderado é uma contradição de termos? Não existe? A desumanização é pesada. Calejão, o homem da cara pequena. A cara do cara assim, ó, é desse tamanho. Cabe aqui dentro, ó. O zoinho é junto, o narizinho assim, a boca aqui em cima. A boca começa embaixo do nariz. Eu tenho esse pedaço aqui. O resto eu não sei. Eu nunca vi uma pessoa com a cara pequena igual esse cara. Extremamente sintomático e revelador um liberal assumir com todas as letras. Precisamos do bolsonarismo moderado. Você viu que a turma sentiu. As pessoas não... Gente, o que a gente comenta na internet? Tem que partir desse ponto. Você comenta coisas que você acha que tem algum tipo de relevância. Ou então que te incomodou. Os petistas estão incomodados. Porque eles estão percebendo o que está acontecendo. A mudança de tom na imprensa, a mudança de tom até na Rede Globo. A coisa pro Lula não tá como estava em janeiro de 2023. Emi Sader, petista mesmo, né? Fundador do partido. Tem gente na Folha pedindo um bolsonarismo moderado. Na época da ditadura, pediam uma ditadura militar moderada. Sabe, é assim, nem argumento as pessoas têm, eles não conseguem argumentar. Eles ficam perdidos. Vai falar o quê? Eles não aceitam a existência. Tiago Amparo. Não existe bolsonarismo moderado. É um oxímoro. Bolsonarismo é radical por essência. Trabalha na chave da desumanização do outro, da destruição das instituições e da extrema-direita. Mas é exatamente o que ele está fazendo, é desumanizar as pessoas. Quem que o bolsonarismo fica desumanizando? Quem? Aí vem a Mônica de Bolle. Bolsonarismo moderado é um dos melhores oxímoros que já encontrei nessa plataforma. A mesma narrativa. Kennedy Alencar. O homem que aparece numa linda nota, que se você botar no Google, Kennedy Alencar, Lula, mais a palavra gráficas. Você vai ver algo sensacional. Sensacional. E eu já ouvi uma história do Kennedy Alencar, que eu não vou contar em público, né? Eu vi certa vez de uma pessoa que trabalhava na Rede TV, comentando aí que com o tempo que a Rede TV tava meio ruim, rapaz. Tava meio ruim. E aí o Kennedy Alencar ajudou a Rede TV. Tanto que agora que o Lula voltou, né? Ele ganhou espação na Rede TV. Eita, esse Kennedy é demais. A imprensa anda encantada com a terceira via de ocasião. Bolsonarismo moderado, isso não existe. Os petistas sentiram. E o pior é que esse comportamento deles, por mais que desperte em nós, né, uma certa frustração, um sentimento, uma tristeza de ver, nossa, essas pessoas, elas realmente querem nos destruir. Como é que é esse sentimento? Isso daqui só alimenta ainda mais a percepção dessas pessoas que não são petistas lunáticos de que o clima de perseguição no país está insustentável e precisa mudar.
Aí vem o José de Abreu, bolsonarismo deve ser normal, né? Tortura no pau de arara e dá choques, né? Bolsonarismo moderado, o João Pedro da Fonseca, da Folha, né? O José, só pendura, mas não dá choque. É uma maluquice que o pessoal pensa, né? E aí eu teve vários comentários. Todos os petistas influentes, né, os mais raivosos, todos comentaram. Vários ex-jornalistas da Globo, como o Renan Brito, o cara foi demitido da Globo, até brigou com a Bárbara, postou até uma nota de desculpinha na internet certa vez. Ele também comentou sobre isso. Aí fica ali o William de Luca. Fico com a sempre brilhante relatora Flávia Aiol. Não existe bolsonarismo moderado. Ela falou isso ontem. Até a Globo precisando falar disso, né? Merval, esquerda tem situação mais complicada que direita. Lula é o único líder progressista. Bolsonaro acumula potenciais sucessores. A vida de Bolsonaro foi erguendo gente do chão. Erguendo gente do chão. Por tudo que é lado, por onde passa. Tá aí um cara que sabe, né, dividir o poder. Aí olha que engraçado, o William de Luca, não sei se ainda trabalha na Globo, mas já participou lá do Globo Esporte. Falou isso, né? Aí olha o comentário que ele recebeu. É o que eu tô falando. O ódio dessas pessoas tá alimentando a percepção de quem ainda pensa que a perseguição já passou de todos os limites aceitáveis. Salvador, perfil de esquerda, eleitor do Lula. Ah, cara, pelo amor de Deus, existe sim. Existe sim. Existe sim o bolsonarista moderado. É todos. Todos. Eu acredito que muita gente que votou nele em 2018 era pela revolta. Nem todo mundo se aprofunda do jeito que aprofundamos na nossa bolha. Ele ganhou com mais de 50%, ou seja, quem votou nele em 2018, votou no Lula em 2022. Senão a vitória era impossível. O engraçado é assim, né? Nem todo mundo se aprofunda. Ele acha que ele se aprofundou nas histórias, né? Mas será que essas pessoas realmente se aprofundam? Porque quando a galera se aprofunda para entender o que passa, é aí que eles mudam de opinião. E é um dos comentários mais... eu acho que... os melhores para mostrar isso que eu tô querendo passar para vocês. Pelo menos a minha percepção, a minha leitura. Quanto mais você persegue, quanto mais a vítima sofre, mais é a tendência de pessoas que ainda raciocinam de falar, pô, vou tomar o lado da vítima. Esse Horácio Neiva, ele passa longe de ser um bolsonarista, um conservador, mas passa longe. Mas ele vem tecendo algumas críticas, principalmente em âmbito do judiciário, que ele é professor, acho que é doutor da aula, então do negócio na FGV, mas assim, constitucionalista. Um rapaz ali chamado Lucas Paulino, extremista de esquerda, né, do judiciário. O Horácio ele vai lá e comenta. O Paulino tá falando, bolsonarismo moderado é um oxímoro, porque o radicalismo é elemento constitutivo da identidade bolsonarista. Bolsonarismo sem autoritarismo é como fogueira sem brasa, avião sem asa, bochecha sem Claudinho. Precisamos é de uma direita que consiga se libertar do bolsonarismo. Aí o Horácio comenta o seguinte, ó. Rapaz, mas dado que Bolsonaro é e deve continuar sendo uma força eleitoral na direita, o que fazer? Esperar por essa direita moderada convenhamos, sem força eleitoral, é meio utópico, não? Na prática, se estamos pensando mesmo em preservar a democracia, a gente tem que buscar pelo mínimo que é aceitar as regras do jogo. É isso que o Joel tá falando. Eu vou dar um exemplo. Questão das ferramentas. É inquestionavelmente uma posição popular, ganhou força com Bolsonaro, mas é colocada aí na caixinha do radicalismo antidemocrático. Vocês não aceitam. Vocês não aceitam a vontade do povo. A gente tem que aceitar uma direita que defenda isso, desde que ela se comprometa com a democracia, toda a direita. Com a transição de poder, respeito às instituições, meu amigo, é toda a direita. Gente do céu, é um absurdo. Porque essas pessoas, eles têm tanto poder, eles têm os meios de comunicação na mão, que eles massacram essa narrativa para desumanizar. Mas aí, mesmo massacrando essa narrativa,
As pessoas que não se abriram para ir buscar informação, né, olhar com outros olhos, checar muitas vezes a fonte primária, ela já começa a perceber, cara, pera aí, pô, tá demais. O que vejo é sempre a confusão, às vezes deliberada, às vezes a confusão de propósito, de colocar posições substantivas no pacote da discussão sobre preservação da democracia. Daí, fica sempre parecendo que o que nós queremos é simplesmente uma direita que vai concordar com as pautas da centro-esquerda e que vai cumprir tabela e perder as eleições. Fica parecendo que é isso. Eles não podem ter a posição deles, eles não podem concordar com nada deles, tem que concordar 100% com os lulistas e participar da eleição só para perder. Aí não tem como. Sei que você é um pragmático. Quando estamos falando de defesa da democracia, a posição pragmática no momento não é que João Pinheiro expôs, que dado nosso cenário, é melhor um bolsonarismo que aceite as regras do jogo, como, sei lá, o Tarcísio, do que esperar uma direita moderada, que não está nem no horizonte. Essa perseguição, ela não está ajudando, gente. Você olha, você fica chateado, você fica com raiva, não tem como não ficar, mas você começa a ver surgir comentários como esse. O PT tá cavando a própria cova. Aí você vê aqui, ó, da série Bolsonaro moderado. O que tem de mais aqui? Eduardo Bolsonaro se encontrou com a representante da AfD. Ai, mas o partido é investigado pela vinculação com o NeoNZ. É igual a turma no Brasil que é investigada por fake news há 5 anos. E nada terminou o inquérito. Não pode, não pode. E pô, o que é que esse grupo tem de mais? Não, eles são contra a imigração em massa, eles têm uma visão soberana, patriótica do país. Aí não pode, né? Eles são anti-União Europeia, eles são, assim, as ordens que vêm de cima para baixo de Bruxelas. Eles querem devolver o poder para o povo alemão. Aí não pode. Aí não pode. Aí é inaceitável. Da série Bolsonarismo Moderado, Eduardo Bolsonaro confere a medalha imbrochável ao neofascista. Pronto. É o Vitor Ban. Por que ele é isso? Para mostrar o que eu estou comentando. Pessoas que não são mesmo de direita, mas que ainda conseguem raciocinar e estão vendo que tem algo muito estranho acontecendo. Gringa Brasília votou no Lula. Quando bolsominions foram choramingar para os republicanos nos Estados Unidos, a mídia repercutiu como ação coordenada da extrema-direita internacional para avançar o fascismo. Aí colocou até o emoji de um fantasma. Agora, quando políticos do governo Lula vão chorar pitangas com os democratas, não. É uma articulação para salvar a democracia, né, em todo mundo. Não sei, tô ligado o que está acontecendo. Tô ligado. As pessoas estão percebendo. As pessoas vão perceber. Não tem como você manter essa farsa por tanto tempo. E quem comenta sobre essa viagem internacional no nosso flautista. O nosso flautista que sabe usar outras coisas além da boca para tocar. Jamil Chad. Sempre ele sabotando o Brasil. Sanders, né, o Bernie Sanders, receberá nos Estados Unidos comitiva brasileira para debater ataques de 8 de janeiro. A viagem ocorre no âmbito de uma troca de informações entre parlamentares americanos e brasileiros sobre o avanço da extrema-direita e de ameaças desses grupos, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. Aí ele trouxe mais informações hoje de novo. Ontem, desculpa. Brasileiros vão propor ação com os Estados Unidos contra movimentos antidemocráticos. Quando a direita vai lá para fora para relatar o que está sendo, não, é uma articulação, né, internacional fascista. Agora, quando a galera vai lá propor uma ação realmente conjunta para relegar a soberania nacional em segundo plano, falar Biden interfira no Brasil, não, aí essa aí é um movimento democrático. Aí não tem nenhum tipo de articulação internacional. Assim, é na luz do dia. Parlamentares e representantes da sociedade civil, ongueiros, vão propor a criação de canais de troca de informações com congressistas americanos para permitir o fluxo de informação sobre movimentos democráticos no Brasil e nos Estados Unidos. A proposta vai ser feita... Foi feita ontem, né? Na terça-feira. Para a missão de brasileiros que visita Washington. A iniciativa ocorre no momento em que grupos pelo mundo se mobilizam para dar uma resposta ao avanço da extrema-direita. Ou seja,
A esquerda está se movimentando internacionalmente de forma conjunta, mas é a direita que tá. É internacional fascista. É um absurdo. É um absurdo isso. Eles brincam com a inteligência do leitor. Os brasileiros vão ainda sugerir o estabelecimento de uma cooperação para a troca de experiências técnicas entre as comissões legislativas de investigação e outros instrumentos parlamentares que trabalham na defesa da democracia. Nas reuniões, a meta é ainda a de explorar possíveis estratégias conjuntas. Eu quero deixar claro, vai ter uma articulação conjunta, ação conjunta para combater a disseminação de desinformação, além de estratégias conjuntas para enfrentar os desafios ligados à regulação do ambiente digital. Vamos trabalhar juntos para censurar as pessoas. E aqui pode. Aqui é do bem, aqui é do amor. É na luz do dia. É na luz. Eles nem escondem. Nem precisa esconder. Mas vamos dar uma olhada então, né? Essa direita aqui, eles estão com tanto medo do que está acontecendo. Essa nota é interessante. Ela é muito odienta, mas o ódio é revelador, né? Mostrando qual o medo dos esquerdolas, dos amigos do Lula. Tinha que vir de um grupo da Globo, né? Valor econômico. Crescimento da extrema-direita é veneno para o mundo, diz vice-ministro alemão. Jochen Plasbach, secretário executivo do Ministério de Cooperação da Alemanha, diz que os mais vulneráveis serão as primeiras vítimas do nacionalismo que ressurgem em vários lugares do mundo. Aí tá a matéria falando, né, que mais da metade da população mundial elege governantes este ano, mas a extrema-direita, que cresce em vários lugares, não apoia a agenda socioambiental e menos ainda climática. Olha, porque a direita é malvada. A direita é a favor do desenvolvimento dos países e não de abraçar essa agenda SG que não ajuda em nada. Os nacionalistas, a extrema-direita, ganham cada vez mais influência. São um veneno para o mundo. Onde quer que seja, impedem a solução da crise global. Que bom, né? A direita é a pedra no sapato dos globalistas. É a pedra no sapato dos globalistas. Quando você olha, né, de forma antagônica, direita, esquerda. Não, para vocês aqui é esquerda, né? Então para vocês é esquerda e direita. Tá o inverso. Mas aqui é minha direita. Enfim, direita e esquerda, para cima e para baixo. Conservador versus revolucionário. Qual o contrário de globalismo? Seria uma espécie de localismo, né? Algo local. Contra global, o local. Quando você olha o Brasil nessa discussão, sendo que ele não está tão no mesmo patamar que está algumas discussões, porque, você vê, Europa, Estados Unidos tem isso porque há muito tempo tem a bandeira, né? Todo mundo já vê filme, né? Eles têm aquele amor à própria pátria que foi destruído no Brasil. Mas quando você pega a Europa, lá tem um incentivo para questionar o problema local em detrimento das questões globais, que é o quê? A União Europeia. Lá tem um organismo supranacional, né, que engloba vários países que querem pôr ordem de cima para baixo, meio que todo mundo tem que seguir. Então, estou muito incomodados com isso. Isso acaba por fomentar essa visão nacional, a visão mais patriótica da coisa. Eu não gosto desse termo nacionalista por duas razões. Primeiro, que no Brasil ficou associado à esquerda. Segundo, que ao longo da história já usaram esse termo para diversos movimentos, vários deles bem nefastos, né? Então, eu não gosto muito desse termo. Prefiro um movimento patriótico, um movimento soberanista. Soberanista, sabe? Colocar a soberania nacional em primeiro lugar. Os interesses soberanos da nação em primeiro lugar. Acho muito melhor. Para não cair em nenhuma pegadinha dessa turma. Os mais vulneráveis serão as primeiras vítimas desses soberanistas. Por quê? Por que vai ser a primeira vítima? Se normalmente são os mais vulneráveis, as pessoas como um povo que estão apoiando esses movimentos, são movimentos que olham para a população em primeiro lugar. Esse é o grande medo da turma da esquerda, que a população acorde
para o seu país, para suas necessidades. E deixe de se importar com causas etéreas que você não consegue pegar, sabe? Não, assim, ao invés de se preocupar com esgoto, com educação, com segurança pública, tem que se preocupar com o sexo dos anjos, né? Os direitos do grupo da minoria daquele grupo, né? O identitarismo, a agenda woke. Flasbar foi secretário executivo do Ministério de Minas do Meio Ambiente da Alemanha e é negociador afiado nas COPs de clima e em outros fóruns internacionais. Ele se encontrou em Brasília com o embaixador Maurício Lírio Sherpa do Brasil no G20, reuniu-se com Wellington Dias, ministro do Lula, né? Paulo Teixeira, também ministro do Lula, esteve também no acampamento Terra Livre, o ATL, né? Grande mobilização indígena, conversou com a presidente da FUNAI, a Wapixana, e com o cara da PIB. Mas isso daqui não é nenhuma articulação internacional de extrema esquerda. Isso aqui não é internacional comunista. Aí você vê, né? Eles pontam nessa tecla. E por que eu digo assim que eu não gosto muito desse termo nacionalismo? Prefiro usar o termo soberanista. Ele no Brasil fica preso. Ficou preso na esquerda. Você vê, ó. Tava passando no Twitter e vê esse comentário. Ainda bem que essa esquerda nacionalista, anos 80, representa 5% do eleitorado. Tão bitolados quanto os bolsonaristas. O Tatu Toco, ele tá nesse âmbito, tá nessa bolha. O meu legado da trágica época em que vivemos, essa clara diferenciação que o pessoalista fez aqui. Há uma esquerda nacionalista e tem uma esquerda, vocês sabem qual, né? A esquerda lulista, globalista, né? Liberal progressista. Ou como dizem os peronistas raiz da Argentina, para se diferenciar desse pessoal, são, sei lá o que é progress, deve ser progressista, né? De lixo. Mas voltando à fala direita, Eliane Cantanhede, né? Reage forte, né? Mostra que tá com medo. Tá com medo aí da força eleitoral da direita. Extrema-direita internacional avança e tem uma arma poderosa, a internet. Cadê a resistência? Eles possuem todas as TVs. Eles possuem todos os jornais, todos, sem exceção. Na internet existe um cabelinho de sapo que tá na direita. Porque o grosso da internet é entretenimento, mas nem isso eles querem aceitar. Aí é engraçado essa nota, porque a Eliane Cantanhede tá reclamando da realidade e da verdade. Vocês devem ter acompanhado na era Trump as acusações que primeiro falam que ele era ligado à Rússia. Aí depois se descobriram uma troca de e-mails da Hillary. Aí a Cantanhede fala isso, né? Que os e-mails existiram. Aí fala assim, ó, assim como Trump minou a confiança popular em sua adversária Hillary e tentou transformá-la em corrupta por ter usado e-mails oficiais para mensagens particulares. Tá... Não tinha nada nos e-mails, né? Não tinha nada, né, Eliane? Não tinha nada pra turma desconfiar dela. Era uma santa. Ô, rapaz, não falou nenhuma bobagem nos e-mails. Fichinha perto do que ocorre por essas bandas de cá. A extrema-direita da Espanha ataca e calunia a mulher do primeiro-ministro Pedro Sánchez como forma de desgastar e jogar dúvidas sobre o governo socialista. Ela também não fez nada de errado, né? Nada. Que é aliado à direita não extremista. Igual Portugal, né? Ou seja, é a aliança entre PT e PSDB. Assim como tem em Portugal, PT e PSDB, e excluiu a direita, na Espanha, a mesma coisa. E a raiva dessa galera é essa. Uma parte da população acordou e não vai voltar a dormir. A extrema-direita, embolada com as redes sociais, elegeu Trump nos Estados Unidos, deu a vitória do Brexit na Inglaterra, alavancou Bolsonaro no Brasil, garantiu o milênio na Argentina, está por trás de partidos e movimentos radicais na Itália, Alemanha, Hungria, Polônia, na própria Espanha, como Vox, e até no equilibrado Portugal com Chega. Há quem acha que a extrema-direita é uma ficção, uma força crescente de internet, uma bobagem. Há controvérsias. O presidente Lula avalia que isso não é bobagem. Ao contrário, é preocupante que o Brasil está no alvo. É o principal e mais rico país da América Latina, vive uma polarização insana entre a esquerda, né? Não tem extrema esquerda, é extrema direita. Só existe extrema direita. É incrível. Não existe extremismo na esquerda. Ai. A extrema direita articula golpes de Estado e atentados contra resultados eleitorais. Enquanto inverte a realidade e acusa o adversário de fazer o que eles próprios fazem.
ameaçar a democracia, a liberdade de expressão, a oposição, sem abandonar velhos slogans de extremista ao longo da história que Bolsonaro, por exemplo, usou e abusou. Olha o slogan extremista de Bolsonaro: Deus, pátria e família. Nossa! Nossa, Deus, pátria, família. Não! Bolsonaro? Como assim, cara? Deus, família. Não pode. Não pode. Lula está atento. Sem holofote, sem barulho, vem conversando com Macron, né? Com o português Marcelo Rebelo de Souza e espanhol Pedro Chance. Mas aqui não é uma articulação internacional. Aqui é do bem. Aqui é do amor. Aqui pode. A quem defende ostensivamente os ataques da extrema-direita. Depois de uma forte resistência democrática no Brasil que uniu esquerda e direita contemporânea, é hora de articular resistência internacional. Já não existe? A extrema-direita está muito articulada e conta com a ferramenta poderosa, a internet. E o outro lado está dormindo no ponto. Claramente, né? Eles estão sentindo o bafo no cangote da direita, né? A direita, o bafinho da direita. Estamos chegando, viu? Redes sociais entram de vez na agenda geopolítica, diz pesquisador. De onde? ITS. Ou é ITS ou é NetLab. Esse é do ITS. Afirmou que as redes sociais não estão mais restritas ao campo tecnológico e passaram a ser estratégicas nas relações internacionais. E realmente, né? Você controlar um país é o que a turma da esquerda mais quer. E eles nem escondem, eles nem fazem questão de esconder. Aí voltando pra falar ainda de rede social, tava passando ontem, viu o Herbert falando isso aqui, ó. Monark desafia Felipe Neto pra luta de boxe. Poucas coisas representam tão bem o Brasil das redes sociais quanto isso daqui. Desafio Felipe Neto pra luta de boxe. O perdedor tem que parar de se defender e falar de política. Se aproveita e faz uma grana antes de aposentar. Bora? Sério, gente. Vocês acham que isso aqui é só uma postagem irônica? Vocês não acham mesmo que o Monark pensa isso? Do Brasil que a gente tá vendo aí, briga de subcelebridade organizada aí, teve Popó versus Bambam. A gente tem que largar um pouco as questões estéticas e começar a dar mais atenção e mais valor para os problemas reais e estruturais. E a gente tem tudo para avançar. Tudo para avançar. A galera, veja como são as coisas. Vamos analisar a coisa não pelo mérito, se é bom, se é justo, etc, tudo mais. Vamos analisar a coisa estritamente pelo mundo real. Monark sempre se colocou como um defensor da liberdade de expressão. Independente se o que ele defende é certo ou errado. Independente falou, poxa, ele tinha uns argumentos certos. Independente falou, poxa, o que aconteceu com ele foi injusto. Eu não quero entrar no mérito. Olhando estritamente para a realidade. O monarca acumula vitórias ou derrotas? O monarca, indivíduo, olhando a situação e a vida dele, eu acho que derrotas. E quando olha o monarca dentro de um movimento, porque ele foi colocado dentro da direita, o monarca trouxe vitórias ou trouxe mais derrotas para a direita? Eu não acho que ele trouxe vitórias. Ah, mas o que aconteceu com o injusto? A gente não tá aqui para discutir isso. Algumas coisas que foram com o monarca, você vai cobrar 4 milhões. 4 milhões? Pedindo, não, tem que cobrar 4 milhões, porque ele falou uma coisa no podcast, 4 milhões. Isso é assim, passa do ponto do aceitável muita coisa. Muita coisa do que aconteceu com o monarca. Mas na política, gente, boa intenção não é suficiente. Infelizmente ou felizmente, essa questão política, ela impacta a vida de diversas pessoas. Muitas vezes, uma pessoa bem intencionada, poxa, tá indo lá, ela faz uma coisa que vai ter repercussão não só na vida dela, mas de diversas outras pessoas. E se a gente olhar a coisa só para esse aspecto na estético, falar, não, isso aí, fala as verdades necessárias, aquilo outro,
Tá, mas e aí? E o impacto real na vida das pessoas? Se a gente abrir mão da realidade... minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Isso não faz do monarca uma pessoa ruim, muito menos uma pessoa boa. É olhar a política sem perder o fio da meada do mundo real, do mundo prático, né, das coisas que realmente acontecem. Olha assim, poxa, beleza, bacana. O cara porreta aí, dá espaço pra muita gente, levou pessoas no podcast dele, mas, cara, a gente tem que olhar pra isso também. Tem que olhar pra isso também. Sabendo da realidade do Brasil. Quantas vezes o monarca também não aloprou? Ele alopa porque ele alopa, porque pra ele é questão de princípio. Ele é assim, ele não quer se dobrar, não quer mudar o seu jeito de falar. Dá pra entender, mas e o resultado disso? Não basta estar certo. Na política, não basta estar certo pra vencer. Peguei esse exemplo aqui porque o monarca queria que aquela pessoa que dá pra pontuar sobre ele sem ninguém, ah, meu Deus do céu, gritar, né? O próprio monarca, ele aceita muito bem críticas quando ele é criticado. Não vejo ele deixar de falar com ninguém por causa disso. Voltando aqui pra direita, mais um ponto aqui pra... Segura a empolgação, segura o ânimo, na verdade, né? A empolgação segura os ânimos. Só discuto 2026 depois de 2024. Diz Bolsonaro após elogiar Tarcísio e Caiado. Pra todo mundo aí que tá... Ah, calma. Vocês nem sabem... Vocês sabem nem quem é o candidato de Bolsonaro. Espera aí, pô. Quem é a favor de apoiar o candidato de Bolsonaro, só espera. Só discuta as eleições de 26 depois de 2024. Afirmou Bolsonaro, que momentos antes, disse para seus apoiadores ficarem tranquilos, porque caso ele não retorne ao Planalto, plantou sementes ao longo desses 4 anos. E plantou várias opções. Aí, para falar dele, veja como são as coisas, né? Mas... como é que, né? Mais um grito, né? De assim, ó, senti o golpe. É inegável tudo que tá acontecendo. Você acha que Bolsonaro ir na AgriShow, rodeado de milhares de pessoas, enquanto o Alckmin tá lá em sessão fechada, né? Porque senão vai ser vaiado pelo povo. Você acha que ninguém percebe? O Estadão escreveu editorial hoje pra chorar. O agro não precisa de Bolsonaro. Uai, quem é tu, Estadão, pra falar isso? Se controla. No ano passado, à custa de prestigiar Bolsonaro na solenidade de abertura, a direção do evento provocou tremendo embaraço ao desconvidar o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. O governo emendou mal o soneto, ameaçando retirar o patrocínio do Banco do Brasil, que acabou não acontecendo, mas a cerimônia de inauguração foi cancelada. Neste ano, a solenidade oficial de abertura no domingo em Ribeirão Preto contou com a presença do Fávaro, do Alckmin, mas... em mais uma manobra visivelmente calculada para afagar Bolsonaro, a abertura foi realizada de maneira totalmente incompatível com um evento desse porte, sem a presença do público pela primeira vez em 30 anos. No mesmo dia, Bolsonaro organizou uma manifestação também em Ribeirão Preto, que contou com os governadores de 2 estados, né, o Caiado e o Tarcísio. Os 3 participaram da abertura ao público geral na segunda-feira, transmutada em um comício bolsonarista. E aí? Chora. O agro precisa se despartidarizar. Por quê? As pessoas não podem ter a liberdade de escolher o político que eles querem apoiar? Isso não significa se despolitizar. A cadeia global de agropecuária é um setor notavelmente atendido por subsídios. O agro depende do poder público para se manter competitivo. Mas e daí? Por que ele não pode apoiar Bolsonaro? Inversamente, o poder público também depende do agro. Há tempos o setor mais pujante da economia, que segue todos os anos superando marcos de produtividade, inovação e sustentabilidade. Nessas condições, é legítimo que o setor se organize para promover seus interesses na arena política. Aí fala aí da FPA, maior bancada do Congresso. Ninguém ignora que os agentes do setor são tradicionalmente conservadores e têm divergências agudas com os governos lulistas em relação, por exemplo, à demarcação de terras indígenas, conivência com invasões de terra, como da MST. Questionar e pressionar o governo por meio de bancadas de representantes eleitos e organizações civis é legítimo, mas é nocivo para o setor quando essas pautas transbordam a arena política e contaminam um evento que deveria ser pluripartidário. Por que não foi pluripartidário? A oficial zona, tava lá o Alckmin. Vem cá, o Alckmin foi proibido de entrar segunda-feira? O Lula foi proibido de ir, Estadão?
Alguém proibiu? Falou, Lula, não vá. Só quem pode ir é Bolsonaro? Proibiu? Acho que não. Prejudicando possibilidade de cooperação com o governo democraticamente eleito em favor dos interesses do país. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tanto pior quanto os organizadores do evento permitirem que ele seja explícito ou implicitamente sequestrado por uma figura deletéria às pautas conservadoras e liberais como Bolsonaro. As liberais é mesmo. É mesmo. A conservadora não. Não é conservador nem liberal quem enquadra a política como uma batalha entre amigos e inimigos e promove rupturas institucionais ao invés de reformas. Mas Bolsonaro emplacou a reforma da Previdência. Bolsonaro emplacou vários marcos regulatórios importantíssimos para desburocratizar e permitir, sabe, uma mínima estabilidade, né, e previsão jurídica no mundo dos negócios. Quem está causando instabilidade jurídica é Lula, com a desoneração da folha. Quem trata essa questão de amigos? Nossa senhora, hein, Estadão? Vídeos ministros do Lula que você, inclusive, falou nos editoriais. Nos últimos dias, que não deu tempo de trazer em vídeo. Rapaz, é um absurdo. Eles querem te obrigar a negar a realidade. A negar, mas eu acho que só tá assumindo que tomou um golpe, sentiu. Bolsonaro tá em seu melhor momento. Não canso de falar. A concentração do poder ao invés da descentralização. Mas como assim? Durante o Fica em Casa, as transferências de renda do governo federal para os municípios foi tão grande que os municípios ficaram no azul. E o próprio Estadão comentou, a gente trouxe no vídeo ontem, que as contas em 2 anos deterioraram. Tava no azul do governo Bolsonaro. Como assim, rapaz? A submissão das instituições ao invés de sua independência. Mas como? Como? Que instituição? Bolsonaro não pode nomear nem o próprio diretor da PF. Não pode, que é atribuição do presidente da República do Ramagem. Negando a realidade de novo. O intervencionismo estatal ao invés do livre mercado. Mas que intervenção que Bolsonaro fez? Chegar junto ao Congresso para baixar o ICMS, para baratear o preço da gasolina, que é de um preço recorde. Por causa do conflito de 2022, queria que o brasileiro pagasse o pato. Agora que tá com deságio de 25%, agora pode. Com o governo Lula. Vai tomar aquele lugar. Bando de golpista. Que, né, tá aqui na gênese desse jornal, né? Da família Mesquita. Do Júlio de Mesquita. Não é conservador liberal, só reacionário autoritário. Quem flerta com golpe de Estado, que, se não por mais nada, implicaria um tremendo impacto à economia nacional, inclusive as importações e exportações do agro. Disse que o agro é pop com razão. Acima de tudo, o agro é forte econômico-politicamente e não precisa de um vândalo político como Bolsonaro para promover seus interesses. As eleições passaram, o eleitorado optou pelo atual governo e que com ele o agro tem que tratar. O agro está tratando. O que tem a ver de preferir Bolsonaro? O evento dele, né? Já passou da hora do setor se despartidarizar e, sobretudo, se desvencilhar desse passivo político que atende pelo nome de Jair Bolsonaro. Sentiram um golpe. Sentiram demais. E pra gente chegar aqui ao fim, 2 coisinhas rápidas. O agro tem que despartidarizar. Olha o ministro do Lula, Luiz Marinho, ó. Luiz Marinho diz que o agro tem papel mais exportador e que é os pequenos produtores do MST que botam alimento na mesa do povo brasileiro de verdade. Quem bota comida na barriga do povo é MST. E o problema é Bolsonaro, o agrofascista. Tereza Cristina teve que relembrar o governo Lula, né, como é que tem que tratar a economia nacional. E depois não entende porque o agro gosta de Bolsonaro. Eu gostaria aqui de colocar um ponto que ficou faltando, ministro Fávaro, nos discursos aqui, de maneira bem contundente. Nós não podemos ter pessoas do governo indo lá fora falar mal do Brasil no meio ambiente. É inadmissível. Eu acho que a roupa suja, se é que nós temos mazelas, precisamos resolver internamente. Mas nós não podemos ter brasileiros e brasileiras
do governo indo lá fora falar mal do nosso agronegócio e da sustentabilidade que esse setor tem e que exibe para o mundo. Nós somos referência para o mundo todo, mas nós não podemos ter gente lá fora falando que aqui a gente desmata, que aqui a gente aplica muito defensivo agrícola e nós precisamos derrubar os vetos, ministro. Eu sei da sua postura, precisamos derrubar o veto nos defensivos agrícolas. Isso é importantíssimo para o nosso setor. Então, meus amigos, terminando aqui, o agronegócio precisa, primeiro, que a gente não atrapalhe ele. Segundo, que ele tenha a parceria do governo federal para levar e melhorar essa narrativa que os nossos concorrentes lá fora criaram, porque nós atrapalhamos muito. Eu e o Pedro viajamos sempre por aí, temos sempre que estar defendendo o produtor brasileiro, justamente porque ele não faz o que nos colocam lá fora como sendo, que nos criminalizam lá fora, sendo que nós temos a agricultura tropical mais sustentável do mundo. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Não precisa falar mais nada. Tem mais umas coisas pra mostrar, mas deixa pra depois. Tá aí. Eu acho que quanto mais a galera grita e mais mostra que estão sentindo, mais a direita segue crescendo. É um movimento de mão única. Você só vira de direita, você não volta a ser de esquerda. Você não vai ser mais lulista. Não tem como. Eu não conheço uma pessoa que voltou a ser lulista. Eu não conheço. Mas não conheço. Voltou a ser lulista. Mas de jeito nenhum. Você tem só os liberais, né? Isso aí não tem nenhuma ideologia, a não ser o próprio dinheiro. E acharam que ia ganhar dinheiro com o governo Lula. Estou com esperança no coração para essas eleições municipais. Vendo o Bolsonaro rodar da forma que ele está rodando, vendo movimentações, né, vem um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, essas reações exacerbadas, carregadas de ódio da imprensa, de jornalista, de petista, acho que eles estão percebendo algo, né? Acho que eles estão percebendo algo e eu espero que o que eles estão vendo se confirme nas eleições agora de outubro. Eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um tiquinho mais, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, onde estamos contando toda essa história. E só para bater o martelo, ontem teve uma notícia do Schellenberger falando que ele vai participar agora lá no Congresso americano, né, para poder falar, vai falar do caso do Brasil, obviamente, o cara do Rumble também vai participar, mas veja como a gente nem mais fala a questão do Elon Musk, né, já tá segundo plano, passou a questão do Elon Musk, passou, e tentando trazer para essa questão do mundo real, do mundo prático, acho que a lição que fica, né, que a galera perdeu o bonde de tentar propor algumas coisas aí nesse momento para pegar essa emoção que estava latente na sociedade naquele momento, lançar algum tipo de iniciativa um pouco maior. Mas tudo que comentou, não sei se vocês vão lembrar de tudo que aconteceu, eu separei, tem em torno acho que 537 slides até o momento sobre essa questão do Elon Musk. A gente comentou muito nesse mês de abril. Eu aguento aqui, mês de maio, mês novo começou. Começar agora, eu tô organizando o Atlas de abril, né? Deixar meio pronto, os primos começar a fazer, terminar de revisar os textos. Para dia 15 agora saiu de março, e dia 15 do mês que vem saiu de abril, né? Que a gente se encerra desse jeito. Como é que a gente encerrou abril? Governo em crise, Bolsonaro na crescente. Governo em crise, Bolsonaro na crescente. O mês de abril, para mim, é o marco. É o marco na mudança de tom. O tom mudou, não é mais o mesmo, mas assim, de jeito nenhum. Tudo que saiu em relação ao Lula, tudo que saiu em relação ao judiciário e também o que está sendo em relação à direita. Foi um mês assim, foi um mês mais movimentado de toda essa era Lula 3. Teve mês que teve mais notícia de perseguição contra Bolsonaro, no noticiário é mais do mesmo, né? Mais do mesmo, aquela narrativa chata todo santo dia, que nem dá vontade de comentar. Agora mesmo, para tanta coisa diferente acontecer, igual o mês de abril, nunca mais o governo Lula será o mesmo. Enfim, vou mandar esses vídeos lá no canal Telegram. Lembra de dar aquela curtida, compartilhada. Volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!